quais são as três principais, talvez, dietas que a gente tem hoje, que são a low fat, a low carb e a mediterrânea? Quais são as principais diferenças entre elas? Certo, vamos lá. A low carb, né, o próprio nome ele fala que é um foco na restrição de carboidratos, né? Então, é uma dieta que tem uma abordagem que reduz farináceos, açúcares, os vegetais com mais alto amido, que são as raízes, os grãos, e foca no aumento da proteína e um pouco também da gordura. Uhum. A low fat, por sua vez, ela reduz gordura, né? Então tem um foco maior em carnes mais magras, laticínios mais magros, né? Os vegetais, frutas, e também tem um foco maior também com o déficit calórico mesmo na restrição de calorias. Uhum. E a mediterrânea é uma dieta baseada ali na alimentação local ali dos países como Espanha, Grécia, Itália, no norte da África, e dá o foco em gorduras como azeite, né? As castanhas, as nozes, os peixes. Então, é uma alimentação típica do local. Ali tem um pouco de... Também tem um pouco de polêmica, né? Do que é Uhum. em determinado país, porque ali as culturas também são um pouco diferentes. Mas, em linhas gerais, é o foco nisso, assim. É a alimentação ali dos povos daquela região. Uhum. As três podem levar ao emagrecimento, né? Como a gente disse lá no começo, basta haver déficit calórico. Em qualquer uma delas pode ou não haver déficit calórico, né? Você pode ter déficit calórico ou superávit calórico em qualquer estratégia que você atuar. O que eu vejo, o que eu faço em consultório, que eu acho, né, acredito que seja mais ou menos a conduta de todos nós aqui. A gente tem que levar em consideração, para tratar a condição do paciente, três aspectos, né? Então, quando eu estou lá com a Maria no meu consultório, que quer emagrecer, eu, como nutricionista, eu vou mostrar para ela, olha, das três estratégias, a mais indicada pela literatura, pelos bons estudos, para a sua condição, é essa. Eu mostro para ela o que os estudos dizem, né? Para a condição que ela tem de saúde. Talvez essa daqui tenha maior eficácia nos estudos. Eu tenho que mostrar para ela também o que a minha prática clínica trouxe de aprendizado. Olha, Maria, para a sua condição, com os outros pacientes que eu já tratei, essa estratégia dentre as três vai ser a melhor. Mas o formato desse tripé só se sustenta no que ela consegue fazer, né? Na preferência dela. Então, se para Maria fazer uma low carb for mais sustentável, né, vai dar para ela uma rotina mais fácil, ela vai se identificar mais com aqueles alimentos, com a restrição que vai ter que ser feita. Então, eu tenho que levar em consideração a preferência. Então, o público, né, que está nos ouvindo aqui, é importante que ele entenda, né, que ele estude, que ele se oriente com o profissional de saúde sobre cada uma dessas três estratégias, mas ele precisa levar em consideração o que ele suporta fazer. Sim. O que para ele é mais fácil restringir? Carboidrato, gordura, fazer uma mediterrânea? Porque só vai ser o sucesso, só vai se manter a perda de peso no que ele conseguir sustentar. Né? Por mais que a gente dê todas as informações, ele precisa ter essa informação para tomar a decisão. Perfeito. E, por exemplo, muita gente vai falar, poxa, esqueceram de falar sobre a dieta cetogênica, né, que é tão famosa em si. A dieta cetogênica ela é igual à dieta low carb? Ela ainda tem uma restrição maior de carboidrato do que a low carb. Então, menos, de chegar a 30 gramas de carboidrato, é realmente muito restrita, né? E ela não é apontada hoje pelo guideline da Abeso, né, de 2023, como uma das estratégias para o tratamento da obesidade. Considerando assim, claro, é uma diretriz, né? Pode ser que a gente até, num caso individualizado, a gente adote a estratégia da dieta cetogênica. O fato é que você não consegue sustentar a longo prazo uma dieta cetogênica, não é uma dieta fácil de ser feita, né? Existe ali uma escolha realmente individualizada, mas ela pode entrar como uma opção quando a gente vai pensar que o tratamento da obesidade é longo, né? Então, a gente, na verdade, adota uma periodização de estratégias, né? Não sei se Patrícia também concorda. A gente opta por estratégias e ao longo
processo, a gente vai ter que alterar as estratégias, porque o paciente, como eu falei no início, né, o corpo está ali querendo lutar contra a perda de peso, ele vai atingir um platô e você vai ter que mudar a estratégia. E pode ser que seja o momento de mudar a estratégia nutricional, a estratégia de treinamento físico ou a estratégia medicamentosa, né? Então, entender que a escolha da dieta é individualizada, né? Entender que algumas pelos guidelines, são mais indicadas para o tratamento da obesidade com maior segurança do que outras, né? Então, hoje a gente sabe que uma das mais estudadas é a dieta do Mediterrâneo, então hoje ela é nível A de evidência. A low carb ainda não tem essa indicação pelo guideline, mas também é uma estratégia que a gente utiliza ali com uma certa segurança. E é realmente isso, individualizar, ponderar com o paciente, cada caso a caso, entender qual é o momento que ele está vivenciando na trajetória do seu tratamento. Perfeito. E se a gente for pensar, você chegou a falar sobre eficácia, né? Acho que esse é o ponto fundamental, né? Quando a gente olha a maior parte dos estudos, lembrar que estudos sobre hábitos geralmente são estudos difíceis de serem feitos, né? Eles geralmente não são tão longos, são caros e são muitas vezes imprecisos, mesmo os ensaios clínicos randomizados e controlados. Eles têm alguns problemas. Não é a mesma coisa, por exemplo, do que eu chegar lá e obrigar a pessoa a tomar uma pílula todos os dias em que eu vejo o que ela está fazendo. Mas existem vários estudos muito bem feitos hoje em dia. E esses estudos eles conseguem comprovar a eficácia das três principais, tanto da low carb, a low fat e a mediterrânea, na perda de peso. Só que isso acontece muito nos primeiros meses, né? Então, nos primeiros 3, 6 meses. Depois, como eles são estudos feitos com a intenção de tratar, ou seja, a gente vai ter que fazer como se fosse a vida real, as pessoas começam a diminuir a aderência. E conforme elas vão diminuindo a aderência a essa dieta, a eficácia, na verdade, no caso, a efetividade, que seria quanto aquela dieta funciona na vida real, vai caindo muito. E essas pessoas voltam a ganhar peso, muitas delas acabam parando de fazer a dieta, que é a diferença entre eficácia e efetividade, né? Todas elas têm eficácia comprovada, mas a efetividade a longo prazo acaba sendo baixa, por quê? Porque é difícil realmente manter uma dieta por tanto tempo assim. Então, pensando na Mediterrânea, a low carb, né, que são as duas em que a gente mais consegue ver essa perda de peso acentuada no começo, e também, o outro ponto que é importante quando a gente fala de obesidade, de outros parâmetros laboratoriais que estão envolvidos com várias outras doenças, né? Sim. Como triglicerídeo, aumento do HDL, pressão arterial, glicemia, eles melhoram esse parâmetro. Só que o grande problema da maior parte dessas estratégias, inclusive depois que a gente vai falar sobre os medicamentos, é que a pessoa volta a ganhar peso a longo prazo, principalmente se ela para de utilizar algum tipo, ou a dieta ou medicamento. Esse efeito sanfona que a pessoa tem, né, de perder peso, ganhar peso, perder peso, ganhar peso, tem alguma relação, por exemplo, com aquele processo que a gente falou da inflamação hipotalâmica? Como é que funciona isso? Então, esse entendimento de que a obesidade é realmente uma doença crônica, né? E isso a gente percebe com o reganho de peso, né? Realmente, o paciente apresenta o reganho de peso porque existe essa perda do equilíbrio, da homeostase entre a sinalização para a saciedade, a saciação e a sinalização para a fome no hipotálamo, né? E o nosso cérebro, ele vai atuar de forma a querer sempre a incentivar que o indivíduo reganhe o peso. E por isso a gente sempre pergunta qual foi o seu peso máximo, porque aquele dali é o alvo do nosso sistema nervoso central, né? É restabelecer aquele peso máximo ali. Por isso também nós temos várias estratégias ao longo desse tratamento, né? E uma das estratégias é o medicamento, é a opção de entrar com a medicação quando esses pacientes começam a apresentar um reganho de peso, se são pacientes que estão sendo tratados somente na dieta, na mudança de estilo de vida. Então, esse tripé que eu diria, né? Atividade física, dieta, medicação, né, mudança de estilo de vida, e às vezes a gente vai ter que utilizar a medicação. Se está com uma medicação e apresenta reganho de peso, você tem que ajustar ou entrar com uma segunda medicação. E sempre, né, o que a gente vê nos estudos também é que esse acompanhamento mais próximo, por que esses estudos de mudança de comportamento, de hábitos, mostram uma melhor
eficiência nos primeiros 6 meses, né? Uma efetividade maior nos primeiros 6 meses. Porque o acompanhamento é muito próximo, né? Então, sempre ali, o grupo controle, o acompanhamento é de 2 em 2 meses, alguns de 4 em 4 meses. O grupo que está tendo... Controle, no caso. o grupo que está sofrendo, né, a intervenção, Sim. o grupo de intervenção. O acompanhamento é muito próximo, né? Às vezes semanal, às vezes quinzenal. Então, isso a gente vê mesmo no tratamento da obesidade, de que quanto maior a sua proximidade, né? Então, quanto menor o espaçamento de consultas, quanto maior a multidisciplinariedade, né? Então, assim, a associação do médico com a nutricionista, com o educador físico, com o psicólogo. Então, é um tratamento intensivo, né? E por isso vai sofrer modificações ao longo de todo esse tempo aí. Perfeito. E ainda que pareça um pouco assim muito forte falar sobre isso, eu considero a obesidade muito parecida, por exemplo, com o problema com o álcool, né? A pessoa que tem o problema com o álcool, ela sempre vai ter um problema, né? A pessoa que era adicta e tudo mais, ela parou de beber, ela sempre vai ter uma tendência a voltar a beber. Então, ela precisa tomar todos os cuidados possíveis para que ela não consiga. A pessoa que vive com obesidade, ela também tem esse ponto, por conta do set point hipotalâmico. Né? A pessoa vai falar, nossa, que ruim, meu corpo quer que eu volte a ganhar peso. Justamente, né? Se a gente for pensar antigamente, nós fomos feitos para guardar energia. Porque a gente não sabia a qual momento a gente precisaria gastar essa energia, e a gente também não conseguia ter tanta energia assim como a gente tem hoje, né? Consumir tanta caloria. Então, a gente sempre tende a voltar para esse peso. Por isso que, muitas vezes, o paciente com obesidade, ainda que ele emagreça, se ele não tomar os cuidados devidos, ele volta a engordar. Então, esse set point hipotalâmico, ele existe, né? Não, eu ia te falar, principalmente por causa do comportamento. Então, Sim. fala, eu gosto de falar para o paciente que é como se fosse um ponteirinho do carro que foi até o 100 por hora e travou. Né? Então, se ele pesava 70 quilos e ele chegou no maior peso da vida, aos 100, o ponteirinho está travado. E aí tem que ser um processo ativo de trazer esse ponteirinho para cá. Se ele solta, o ponteiro vai voltar. Né? Então, qual é a dificuldade para a manutenção do peso? Né? Enquanto a pessoa está no processo de emagrecimento, ela está altamente motivada, ela está sendo acompanhada, ela está vendo o resultado ali rápido no corpo, no bem-estar, as pessoas estão falando. Né? E aí, se ela solta esse ponteirinho, né, deixando de estar ativa para manter esse peso, ele vai voltar. O corpo ele vai entender lá nessa questão, né, que a gente falou da nossa evolução, que é um corpo, né, que nós temos milhares de anos com uma fisiologia, com um comportamento de poucos anos mudado. E o corpo ele entende, opa, tem algum problema, essa pessoa está em restrição, né? Eu vou dar um jeito aqui, ou aumentando a fome dessa pessoa, ou reduzindo o gasto energético dela, porque eu preciso poupar essa energia porque está em período de restrição. E aí, a pessoa soltando esse ponteiro, ela vai voltando o peso. E muitas vezes a pessoa ela acha que é apenas questão da falta de força de vontade, esquece ou não sabe dessa parte fisiológica muito importante. Né? E aí, aqui, na manutenção do peso, ela tem que ter uma atenção redobrada. Tanto para a questão da alimentação, para que ela precisa ter a saciedade, porque a fome está aumentada. Então, a dieta tem que proporcionar a ela a saciedade, porque o corpo está lutando, querendo dar fome. Né? E, ao mesmo tempo, reduzindo o gasto energético, ela tem que manter ali, principalmente uma atividade de força, criando músculo, né? Porque essa desaceleração do metabolismo seja reduzida com mais músculos. Né? Veja, então, que é um processo ativo. Se a pessoa quer pensar para o longo prazo, para o resto da vida, ela tem que estar sempre atenta no ponteirinho dela. Perfeito. É triste falar que, basicamente, o nosso corpo joga contra a gente nesse processo, né? Que aí, talvez, o grande problema seja a resistência à insulina e também, nesse caso, a leptina, né? Que está relacionada com a sociedade também. E todos os problemas que isso acaba trazendo também de forma periférica, vamos dizer assim, né? Por isso que a obesidade está tão relacionada, e até faz parte da síndrome metabólica, e a outras coisas como a diabetes mellitus, hipertensão, dislipidemia, porque essa resistência à insulina... A gente ainda não sabe muito bem o que está vindo antes, né? Se é a inflamação hipotalâmica, se é a resistência à insulina, se é o ganho de peso central. As coisas parecem estar acontecendo ao mesmo tempo.
Mas essa resistência à insulina também vai levar ao aumento da glicemia, diabetes mellitus, hipertensão, dislipidemia e todos os fatores de risco lá da frente, os desfechos negativos, como doenças cardiovasculares, AVC, infarto, até outros tipos de doenças como câncer, né? Então, infelizmente, é sim uma batalha diária. Mas a gente falou aqui sobre metabolismo, né? E talvez uma dúvida que o pessoal tenha que é uma coisa que muita gente fala, é sobre a diminuição do metabolismo ao longo do tempo, né? Quando a gente vai ficando mais velho, nosso metabolismo... Isso realmente existe? Existe uma diminuição com o tempo do nosso metabolismo? Ou é algo muito mais relacionado ao nosso status nutricional, ao quanto a gente come? Ele está muito mais associado à perda muscular que ocorre com o envelhecimento, né? Pela questão da alteração hormonal que tem com o envelhecimento, a gente tende a perder massa muscular e, com isso, o metabolismo reduz por isso, né? E aí também tem uma questão muito interessante que muitas vezes a gente não percebe. O ganho de peso, ele, na maior parte das vezes, ele não vem... A pessoa ganha 10, 15 quilos em um ano. Ele vem numa constante, meio quilo por ano, 1 quilo por ano, né? Então, isso vem de pouco em pouco. Quando você já chega nessa fase que há uma redução da massa muscular pelo envelhecimento e esse acúmulo de meio em meio quilo, né? Chega aí na meia-idade, a pessoa acumulou ao longo da vida 10, 20 quilos. E com as mulheres, né, principalmente aí perto da fase, né, da menopausa, pela alteração hormonal que ocorre nesse ambiente, também tem uma alteração na concentração de gordura. E isso, muitas vezes, dá a percepção de que ela está ganhando mais peso pela idade, mas, na verdade, a concentração da gordura está diferente. Antes, ela, às vezes, concentrava gordura no quadril, nos braços, nas coxas. E aí, perto da menopausa, né, com a mudança hormonal, ela concentra gordura na região abdominal, né, e é onde há a gordura mais perigosa, a gordura visceral. E isso visualmente dá a impressão para ela de que ela está ganhando mais peso, mas também a composição, né, da concentração da gordura está diferente. É isso. Com o envelhecimento, a gente tem uma alteração hormonal, né? A gente vai perdendo a sinalização dos hormônios, né? E existe realmente uma perda de massa muscular e de força muscular gradual com a idade, né? O que a gente chama de inflammaging também, né? Então, essa senescência do nosso próprio sistema imunológico. Nosso próprio sistema imunológico vai gerar um quadro de uma inflamação subclínica, né? E essa inflamação subclínica, junto com a perda de hormônios, sinaliza a perda de massa muscular, né, ao longo dos anos. Então, por isso, ainda que o paciente não apresente obesidade nem sobrepeso, é muito importante que no processo aí, a partir dos 40 anos, a gente tenha uma atenção especial, tanto com a dieta, com a oferta proteica da dieta, né, quanto com o exercício físico resistido. Então, isso é essencial para que a gente tenha um envelhecimento bem sucedido, que a gente fala hoje. Perfeito. E esse ponto que você tocou é muito interessante, né? Porque a gente observa até as curvas de risco cardiovascular e tudo mais, que após a menopausa, ou próxima à menopausa, existe um aumento substancial das mulheres nesse risco, né? E isso tem muito a ver com essa mudança na concentração da gordura, que passa de ser uma gordura mais periférica, que ainda que esteja influenciando no processo de obesidade, de inflamação crônica, entre outras, o acúmulo central da gordura visceral, ele aumenta muito mais o risco cardiovascular. E aí, sim, depois da menopausa, começa a se aproximar até do sexo masculino nessa parte de risco. A gente falou bastante sobre alimentação, falou bastante sobre algumas estratégias alimentares, a gente vai falar um pouco mais sobre elas depois, mas a gente não falou sobre o jejum, né? Restringir o tempo em que eu como realmente faz a diferença para o emagrecimento? Por si só, não, né? O jejum, ele é uma estratégia que pode ou não entrar em qualquer dieta, e ele, por si só, não garante que haja déficit calórico, né? Se você O que é o jejum? É o estado não alimentado, né? Se você tem lá uma janela alimentar, aquele período que você se alimenta, e nessa janela você consegue ter um superávit calórico, isso não compensou o período que você se manteve em jejum. Quando o jejum ele pode ser bem indicado, né? Eu vejo em consultório quando a pessoa ela se identifica isso como um estilo de vida, né? Tem pessoas que gostam de se manter em jejum, elas se sentem bem, com mais energia. Então, novamente, respeitando a preferência do paciente. Algumas situações de pessoas que a gente chama de perfil hiperfágico, são aquelas pessoas que, quando comem muito, né? Grandes quantidades. E aí, se ela passa o dia tendo muitas refeições, e em cada refeição ela come muito,
ela vai superar demais a necessidade calórica dela. Então, talvez ali manter um período de jejum maior e ela fazer menos refeições, e naquelas refeições ela continua comendo maior volume, talvez aí ela garanta uma restrição calórica, né? Mas também tem situações que ele não é indicado. Né? O que eu vejo, não sei se a Bárbara concorda, por exemplo, pessoas que têm transtornos alimentares, né? Sim. Transtornos mentais que sejam, né? Depressão, ansiedade. É perigoso usar o jejum como uma forma compensatória. Né? Gestantes, diabéticos tipo 1. Pacientes muito idosos, né? Sim. Com baixa massa muscular. Porque o que eu vejo no jejum é as pessoas optarem por essa estratégia sem orientação nutricional, né, Patrícia? Como que é uma um forma perigo, de compensar algo, como uma né? forma de um compensar, excesso. mantendo erros alimentares na janela alimentar, né? Erros alimentares importantes, por exemplo, como uma baixa ingesta de proteína. E a gente vê alguns trabalhos mostrando, né, uma perda de massa muscular apendicular, né, de braços, de pernas, muito importante durante a prática do jejum sem a orientação nutricional. Então, é importante também a gente salientar aqui para o público, né, que todo e qualquer jejum, essa estratégia realmente do jejum deve ser feita com uma orientação de um médico ou de um nutricionista. Eu vejo assim, o jejum, o ideal é que ele seja natural. A alimentação da pessoa, ela dá tanta saciedade que ela não sente necessidade de comer porque ela não tem fome. Então, algo que seja realmente pela saciedade, induzido pela saciedade, sem aplicativo, sem ficar contabilizando quantas horas, né? A intenção não precisa ser essa. Pensando o jejum como estado não alimentado, eu não estou me alimentando agora porque a minha dieta me dá tanto nutriente, né? Tanta saciedade, que eu não preciso ficar comendo o tempo todo. Eu passo o período sem se alimentar naturalmente. Perfeito.